calma, o homem está tocando, mas é o Pedro, meu amigo. Meu Deus do céu. Abra sua Bíblia em, em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, até capítulo 5, versículo 10. Hoje a EBD foi uma bênção. Não deixa de participar desse tempo. Às quintas, estou expondo sobre a vida do profeta Elias. Também tem sido um tempo riquíssimo. E aos domingos, a carta aos Hebreus. Jesus é o melhor sumo sacerdote. Vamos à leitura do texto, se comprometa a não sair e a estar focado naquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto da palavra de Deus, Hebreus 4, 14 até 5, 10. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência
pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, queremos rogar ao Senhor que de uma forma muito especial o Senhor toque no nosso coração para recebermos a Tua palavra e para sairmos daqui motivados a confiar a nossa vida ao Senhor como nosso sumo sacerdote. Dá essa consciência a todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O mais próximo que a gente consegue entender e acolher de sacerdote é próximo daquilo que alguns de vocês tiveram quando, do tempo antes de se converterem a Jesus, prestaram devoção e culto de maneira sincera, mas sabemos que equivocadamente, na Igreja Católica, por exemplo. O sacerdote na Igreja Católica, ele é um representante de Deus. Ele é um vigário. O Papa é o santo vigário, o pontífice. A palavra pontífice, um título relacionado ao Papa, não é dado sem sentido, porque pontífice significa ponte. Então, na cosmovisão católica, o Papa é aquele que faz a ponte do homem para Deus, ou em relação a Deus. Também é chamado de Santo Padre. Obviamente, todo esse ritual sacerdotalista da Igreja Católica foi bebido da tradição judaica, onde uma tribo foi separada, a tribo de Levi, para ser nomeados os sacerdotes. Uma curiosidade bíblica simples, que eu já falei isso aqui, mas é importante sempre relembrar: todo sacerdote era da tribo de Levi, mas nem todo mundo da tribo de Levi era sacerdote. Foi uma tribo escolhida. O primeiro sacerdote foi Arão, irmão de Moisés. Ele e seus filhos receberam por nomeação o direito de apresentar diante do Senhor sacrifícios representativos diante de Deus. Uma outra forma da gente entender o ofício sacerdotal é comparando com o ofício do profeta. O profeta, ele está de costas para Deus, porque ele ouve a voz de Deus e está de frente para com o povo, para proclamar a palavra em nome de Deus. O sacerdote é o contrário. Ele está de costas para o povo e está levando o clamor do povo diante de Deus. Está de frente para com Deus. Não quero cansar vocês com informações históricas, mas geralmente os sacerdotes vinham de linhagem familiar. Filho de peixinho, peixinho é. Filho de sacerdote, sacerdote é. Eles eram nomeados na mesma família. Algumas curiosidades, por exemplo, em Números capítulo 4, vai dizer que o sacerdote tinha de ter
30 anos de idade, para começar o seu ofício no templo. Curiosamente, com quantos anos Jesus começou seu ministério? Também com 30 anos. No Antigo Testamento nós temos vários sacerdotes sendo apresentados. Todos os reis tinham sacerdotes na sua corte. E olhe para mim, a ampla maioria, preste atenção, hein? A ampla maioria dos sacerdotes eram corruptos. 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 Eli e seus filhos, outros sacerdotes ao longo da história, vão ser corruptos. Arão mesmo perdeu 2 filhos porque ofereceram fogo estranho. Está lá em Números. Nadab e Abiú. Fizeram o que Deus não mandou eles fazer. No Novo Testamento, nós temos, logo no início de Lucas, o registro de uma família de sacerdotes, de onde viria aquele que prepararia o caminho para o Senhor Jesus. Zacarias, pai de João Batista, e sua esposa Isabel, ambos eram da linhagem de Levi. João Batista era da linhagem de Levi. João Batista era o futuro sacerdote, mas ele abriu mão para ser o profeta que anunciaria a chegada de Jesus. No julgamento de Jesus, nós temos 2 sumos sacerdotes ali, Anás e o seu genro Caifás, corruptos. Corruptos. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, ainda havia o templo em Jerusalém. Eu dato Hebreus, ou aceito a data de 60 a 65. A destruição do templo foi no ano 70. Então, os destinatários da carta aos Hebreus sabiam acerca do sacerdócio. Conheciam o protocolo sacerdotal. E alguns desses sacerdotes, e eu já mostrei isso em outras mensagens, se converteram ao cristianismo. Atos vai registrar isso, de que muitos sacerdotes, incluindo fariseus, criam em Jesus. Mas eles estavam, queridão e queridona, preste atenção aqui comigo, pensando em desistir. A perseguição que se avizinhava era muito grande, e eles estavam, de certo modo, com vontade de se apegar novamente àquela tradição dos pais. Por isso que o autor agora usa todas as suas tintas para explicar que Jesus é o melhor sumo sacerdote. Por quê? E aí, é o Iago? Dando um clique. Jesus se importa com as nossas fragilidades humanas e tira esse nos, eu coloquei demais, né? E intercede por nós junto ao Pai como nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes do tempo do Antigo Testamento e do Novo Testamento não se importavam com as pessoas, não se importavam com os dramas humanos. E o autor, então, aos Hebreus, vai dizer o seguinte: olha, Jesus, primeiro ponto, é um sacerdote acessível a todos, dando um clique, Iago 4, de 4 a 16, e Jesus
é um sacerdote excelente em seu ofício. 5, de 1 a 10. Nós temos visto aqui que Jesus é apresentado a carta aos Hebreus, voltando a essa tela, meu queridão, deixando a grande ideia em vista, que Jesus é apresentado como superior à lei de Moisés, porque a lei apontava para Jesus. E agora Jesus é apresentado como maior do que o sacerdócio judaico, porque ele é sacerdote de uma outra dinastia, de uma outra estirpe. É um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um rei, dos primeiros reis da antiga cidade de Jerusalém, chamada Salém, que em Gênesis 14, Abraão vai ao encontro dele e ambos compartilham algo a respeito do Deus Altíssimo, e Abraão entrega seu dízimo a Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. O autor aos Hebreus inteligentemente pega esse fato de Gênesis 14 e diz assim: Jesus é um sacerdote excelente, porque ele não é da tribo de Levi, porque a maioria dos sacerdotes da tribo de Levi era, eu falei aqui, corrupta. Ele que é da tribo de Judá é sacerdote segundo Melquisedeque. É um sacerdote melquisedequiano. Essa até foi difícil sair, mas saiu. Nesse trecho aqui, ele não explica muito sobre isso. Ele vai repetir isso no capítulo 7. Então, se segura, porque se Jesus não voltar antes, você vai ouvir esta mensagem. O sacerdócio de Jesus é eterno. Não veio de nomeação humana. Ele não era filho de sacerdote. Nesse caso, filho de peixinho não foi peixinho. Filho de sacerdote não foi sacerdote. Ele é de outra qualidade. Jesus é sem igual, amado. Jesus é incrível. Ele não foi limitado pela morte como Arão e seus filhos. Ele é da mesma ordem daquele que abençoou Abraão, o pai da fé, o patriarca dos judeus. Se isso não fosse o bastante, queridão e queridona, se pegue aqui nesse ponto para não se perder. Esse sumo sacerdote oficia todo o seu sistema sacrificial de maneira diferente, porque o sistema sacrificial dos judeus era incompleto e suficiente para salvar as pessoas, porque todo ano era a mesma coisa. Todo ano tinha que pegar animal, cortar, matar, tirar parte, gordura, e aquela ensanguentalhada toda, aquela carnificina. O ano que vem, o outro ano, de novo, e matar, e fazer as orações. E era tudo aquilo repetitivo, usando a expressão em latim, ad eternum. Era sempre assim. Mas veio Jesus de uma vez por todas. Você está ligado nisso? De uma vez por todas. E ele oficiou por nós, salvando-nos do nosso pecado, ou dos nossos pecados, de uma vez para sempre, e satisfazendo a justiça divina. E Hebreus fala sobre isso. Hebreus 2,17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa palavrinha propiciação, vou explicar rapidamente. Satisfação plena, de uma vez por todas. Você não precisa mais pagar promessa, ir de ajoelhado nas catedrais aí da vida, pagar promessa para senhora tal, senhor tal. Não, você não precisa, porque você já é perdoado. Ao lado do seu nome, escrito pelo próprio sangue do Cordeiro, está escrito perdoado. Uma alusão à excelente letra de Stênio Márcios. Por isso que o texto diz, capítulo 4, versículos 14 e 15,
Tendo, pois, Jesus é o nome dele, Jesus homem, o Filho de Deus, aqui é um título dele, um título divino, como grande sumo sacerdote, para ele é grande, que adentrou aos céus. Aí quando eu vejo adentrou os céus, eu lembro dos discípulos, lá em Atos capítulo 1, olhando para os céus e vendo Jesus sendo ascendido aos céus, e eles ouvindo dele aquela palavra que diz: aquele que vocês estão vindo subir, também verá quando ele retornar. Essa é a esperança, amados, que temos. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Não, 1000 vezes não, pelo contrário. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Queridão, queridona, o fato, olhe para mim, de Jesus ser tentado em tudo, significa que ninguém foi mais humano que Jesus. Adão, antes da queda, foi igualmente humano, com a diferença de que Adão, ele poderia pecar, e o fez. Jesus não poderia pecar, e isso aconteceu. Ninguém é tentado em tudo. Rapidamente aqui. Você é tentado em tudo? Não. Tem coisa que eu sou tentado e você não é. Aquela Coca-Cola estupidamente gelada, depois do culto. Tem gente aqui que não é tentado. Não é tentado. Então você não pode dizer que é tentado em tudo. Eu falei desse pecado, que é um pecado soft, um pecado intocável, mas você tem outros pecados. Jesus foi tentado em tudo, porque ele foi plenamente homem. E por isso, o fato dele ter vencido o pecado, lhe torna, preste atenção aqui esse ponto, Mateus, Alain, esse ponto torna Jesus alguém que, mediante a qualquer tentação que nós tenhamos, chegue para nós, Thaís, e diga: eu sei o que você está passando, porque eu também já fui tentado nisso. Jesus foi tentado em tudo, em todas as coisas. Por isso, ele é sacerdote. Hebreus 5:11, vai dizer: cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E Jesus o fez isso de maneira única. Me perdoem os católicos, mas Jesus é o vigário geral, o santo vigário. Porque ele sim satisfez plenamente em si mesmo toda a culpa que nós tínhamos para com Deus. Nos absolveu plenamente, nos justificou através do seu sangue. Gente, eu não sei, tem gente que ouve uma coisa dessa e continua ficando... isso é incrível, extraordinário. Incrível. Você não precisa mais. Já foi feito. Eu não estou fazendo nenhuma cruzada em relação aos católicos, eu só estou fazendo a distinção. Nós chamamos aquilo que nós vamos fazer esse domingo que vem, ceia do Senhor, porque é um memorial. Os católicos têm a Eucaristia, que significa que a cada vez que o padre reúne junto com seus fiéis, é como que se a morte e o sacrifício de Jesus estivesse se renovando. Através do corpo, que é a hóstia, através do sangue, que é o vinho. E não é isso que acontece, porque foi feito de uma vez por todas. Nós vamos nos lembrar.
Mas nós não vamos reviver tudo aquilo, não precisa. Jesus, como sumo sacerdote, aparece 15 vezes em Hebreus. Iago, ele é um sacerdote acessível. Por isso que ele é o grande sacerdote. Ele é o responsável de nos apresentar diante de Deus, o Pai, e nos conduz, como Paulo vai dizer aos Gálatas. A lei, como aio pedagogo, nos conduz a Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Na antiga aliança, o sumo sacerdote garantia que a aliança fosse cumprida. Conduzia as pessoas a fim de que se cumprissem os deveres do templo, da lei. Era um representante da nação de Israel. Tinha tremenda responsabilidade de conduzir para Deus e cumprimento da aliança os corações do povo. Dentre, preste atenção, as responsabilidades do sumo sacerdote estavam o manuseio regular de sacrifícios e ofertas, o ato de abençoar as pessoas, e uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, durante o dia da expiação, em hebraico Yom Kippur, para apresentar diante de Deus os pecados de todo o povo. Só que agora, queridão e queridona, em Hebreus capítulo 5, Jesus é descrito como sumo sacerdote incomparável, porque ele pode cumprir os deveres que nenhum outro sacerdote no passado de Israel foi capaz. Jesus era humano e divino, capaz de cumprir suficientemente os deveres, tanto de representar o povo diante de Deus, como mediar a aliança de Deus para com o povo. E preste atenção, diferentemente dos outros sumos sacerdotes, que antes de apresentar os seus sacrifícios em prol do povo, tinham que prestar sacrifícios em prol de si mesmo, Jesus não precisava fazer isso. Por quê? Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não precisou oferecer sacrifícios repetidamente. Lá em Hebreus 9, nós vamos voltar a essa temática. Em Jesus, todos os deveres, responsabilidades e prenúncios simbólicos do que é o ofício do sumo sacerdote da antiga aliança atingiram sua plenitude. Em Hebreus 9, 24, preste atenção, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O autor aos Hebreus aqui estava fazendo coro, a mesma toada de Paulo em Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus, amados, ninguém consegue abafar o nome de Jesus. Na abertura dos Jogos Olímpicos, fizeram aquela patética apresentação. Mas hoje a Raíssa fez em Libras, linguagem brasileira de sinais. Não vou me arriscar agora a investir na minha Libras, hein? O que ela fez? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí? Tentam calar, amados, a voz dos cristãos ao longo de toda a história da humanidade. Essa lambança que fizeram lá em Paris, num lugar tão bonito, mas foi uma lambança, afrontando uma cena tipicamente cristã. Gente, cada um faz aquilo que está dentro de si. A França está mostrando para o mundo aquilo que ela crê. Mas Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida.
E eles não sabem disso, hein? Mas precisam saber. Só para dizerem como está no texto de Atos, quando os discípulos olharam para o céu com os olhos fitos e tristes, os homens vestidos de branco disseram: homens da Galileia, homens de Paris, homens do resto do mundo, esse Jesus, aleluia, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Danilo, preste atenção nisso. Como ele subiu, ele vai descer. Como diria o pastor Ebenezer, altaneiro, garboso, bonitaço, triunfante. Você acha que Jesus, primeira vez ele veio como um bebê, como o pequeno Murilo, indefeso, mas mesmo assim governando céus e terra com a sua palavra. Cada gugu dadá que o menino Jesus dava, ele movimentava o universo inteiro. Mas a segunda vinda se segura na cadeira aí. Se não tem força e fé, não vai aguentar essa palavra. A segunda vinda ele virá como guerreiro. Virá santo, virá portentoso, virá com a língua como espada de dois gumes, pés de latões reluzentes, cabelos de fogo. Uau! Será um espetáculo. Se em Paris tivemos um espetáculo patético, nesse dia será um espetáculo apoteótico. Todo olho verá, Gisele. Toda língua confessará, Heitor, que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, Ele se compadece das nossas fraquezas. Por isso que vamos nos aproximar do trono da graça com confiança, para recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, porque Ele é acessível. Ele é acessível. Em Cristo a gente tem tudo que a gente precisa. Vamos pular aqui. Em Cristo tem perdão, acolhimento, compaixão, ajuda. Você não precisa esconder de Jesus as fraquezas que você tem, porque Ele está disposto a ajudar. Quantas vezes você precisar voltar para Ele, Ele vai estar ali, no mesmo lugar, porque a graça está disponível para você. Iago, mas Ele é um sacerdote excelente. E eu vou ter pouco tempo para falar dessa excelência. Mas eu preciso falar. Porque todo sumo sacerdote apontava, na verdade, para esse sumo sacerdote em excelência. Por isso que o autor vai dizer, cada sumo sacerdote era escolhido dentre os homens, e constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens. Só que ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se diziam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por isso, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Os sacerdotes, amados, alguns deles, eu falei que a maioria era corrupta, mas havia aqueles que, de fato, até eram capazes de se compadecer. Mas só que eles eram pecadores, rodeados de fraquezas. E ele oferecia sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Queridão, olhe para mim aqui, meu tom não é de reverência, mas é de verdade. Todo sacerdote era rodeado de fraquezas. Família de sacerdote era uma encrenca. Uma encrenca total. Mas você acha, por que eles tinham que confessar seus pecados primeiro? Porque eles eram fracos, frágeis. Está lá em Levítico 9:7.
Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Ninguém poderia ser sumo sacerdote porque deu na telha. Ninguém perguntava para alguém, por exemplo, que era da tribo de Ruben, ou da tribo de Issacar, ou da tribo de Naftali, ou da tribo de Azer: o que você quer ser quando crescer? Nenhum desses meninos dizia: eu quero ser sacerdote. Por quê? Porque não podia. Nem da tribo de Levi, todo mundo podia ser sacerdote. Tinha que ter família, tinha que ter na família. Você só podia ser sacerdote se você fosse filho de sacerdote, ou genro, como era Caifás, genro de Anás. Genro também era filho. Genro é filho, né? É ou não é? Tá. É. Mas Jesus, ele foi nomeado por Deus. Versículo 5. Você segura na cadeira, esquece o sogro e olhe para mim aqui. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, e aqui ele cita o Salmo de número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz, e aqui cita o Salmo 110, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá bom para você? Jesus é sacerdote nomeado pelo próprio Deus. Ele é filho de Deus. Ele é rei. Por isso que é da tribo de Judá, de onde vinham os reis de Israel. Cristo, David Ortwell vai dizer, é o seu rei. Ele representa Deus para você, mas ele é também o seu sacerdote. Ele representa você para Deus. Por isso que ele é digno de toda a nossa confiança. E aí, os últimos 4 versos é para fechar a noite, amados. Nesse último domingo de julho, para você sair daqui dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Porque nos meus momentos mais difíceis dessa vida, eu tenho alguém que me representa junto a Deus. Eu tenho o sumo sacerdote, que não é da ordem de Arão, corrupta, mas é da ordem de Melquisedeque, o rei de Jerusalém, o rei de Salém. Ele é rei, ele é sacerdote. E diz o texto, nos 4 versos últimos, ele, Jesus, nos dias da sua carne, e o autor aos Hebreus faz questão de usar o nome humano dele, Jesus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, foi ouvido. Quando que aconteceu isso, amados? Você lembra? No Getsemane. Lucas registrou, capítulo 22. Saindo Jesus, como de costume, para o Monte das Oliveiras, os discípulos acompanharam. Chegando ao local escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava, estando em agonia. Orava mais intensamente. Aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os discípulos, e onde eles estavam, encontraram dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Jesus, nos dias da sua carne, enquanto esteve entre nós, ofereceu suas súplicas e clamores por nós, representando-nos junto ao Pai, de tal forma que em agonia profunda e em oração intensa, o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele foi ouvido pelo Pai. E embora fosse filho, versículo 8, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Queridão, queridona, por favor, creia junto comigo. Creia junto comigo. O eterno Filho de Deus passou pela experiência humana mais aterrorizante. Aprendeu a obediência de uma maneira que de outra forma jamais o teria aprendido. Ele foi aperfeiçoado não porque lhe faltava algo da divindade e nem da humanidade. Ele foi aperfeiçoado porque ele aceitou chamar para si o horror da cruz do Calvário para provar a sua obediência até o limite. Obediência ativa, conforme os teólogos dizem, porque ele satisfez plenamente as exigências da lei. E obediência passiva, porque ele suportou tudo em nosso lugar, de modo vicário, de uma vez por todas, e substitutivamente. Ele não foi alguém que poderia continuar sendo inocente simplesmente porque nunca passou por provações. Como filho, ele precisou demonstrar a sua obediência, e em sua obediência de morte e morte de cruz, ele permaneceu imaculado, intocado. Mesmo passando pelo pior sofrimento que o universo já viu. Ficou muito conhecido na mídia, não vou saber detalhes, tá ok? Porque eu não anotei essa história aqui, de uma mulher que pela internet estava divulgando que ela sofre de uma enfermidade que seria a pior dor do mundo. Alguns aqui já devem ter visto. Mas com todo respeito, por favor, aquela jovem, ela não tem a pior dor do mundo. A pior dor do mundo, Letícia, foi do Filho de Deus perfeito, que nunca pecou, plenamente homem, plenamente Deus. Na cruz do Calvário, até o seu próprio Pai lhe voltou as costas, a ponto dele gritar: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou as costas para o Filho, não porque não amava o Filho absolutamente, mas é que ele não pôde fitar os olhos naquele que naquele momento estava com todas as nossas fraquezas, pecados, iniquidades, pecados de todos os homens de todos os tempos. O Cordeiro perfeito, o Jesus envergado, a coroa de espinhos perfurando seu crânio. Mas se você acha que a pior dor que Jesus sentiu foi física, como Mel Gibson salientou no seu excelente filme A Paixão de Cristo, mas a pior dor de Jesus não foi física. A pior dor de Jesus está no fato de que ele fez isso para salvar aqueles que seriam salvos, eleitos. Mas esse sacrifício que ele fez seria ridicularizado pelos homens. E até nos nossos dias nós encontramos pessoas, sistemas, que profanam. O verbo é esse. Concordo com quem está usando esse termo. Porque nos Jogos Olímpicos não apenas houve aquela paródia profana, mas colocaram ao lado da pessoa que representava Cristo, alguém que representava Dionísio, o deus do vinho, o deus das orgias, que são resultado de quem se dá ao uso de bebida alcoólica. Mas Jesus é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque Deus o nomeou o sumo sacerdote. Repita comigo: salvação eterna.
É. Eu e você. Dando 2 cliques, Iago. Apegue-se então a essa declaração. Jesus é o Filho de Deus. E mediante esta fé, ou a fé nesta verdade, você terá o maior consolo para a vida e para a morte. Se segura aí na cadeira, o Catecismo de Heidelberg. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Está preparado? Os nossos irmãos alemães luteranos disseram que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver com Ele, para Ele, de agora em diante. E aí tem a outra pergunta, também de Heidelberg. O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação. Por isso, que João 17,3, Jesus vai dizer, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Atos 4,12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E por fim, um clique, Iago. Na cruz, Jesus, em sua obediência ao Pai, nos libertou da nossa desobediência. Nós fomos substituídos. Essa transação de Jesus junto ao Pai, eu sigo o entendimento teológico de que foi uma transação penal, substitutiva, penal. Me permita representar isso com todo respeito. Vai ser até pálida essa minha tentativa, mas apenas para ilustrar. O Pai tem um livro na eternidade, também chamado Livro da Vida. Você acha que nós vamos chegar na eternidade e vai ter um porteiro, talvez São Pedro, dizendo, qual o seu nome? Deixa eu consultar no livro se o seu nome está aqui. Não. Não. Há um livro da vida. Mas nem há um selo que Jesus já colocou em nós. Nós vamos chegar lá desembaraçadamente. Você que fica bravo com fila do banco, fila da escola, fila da merenda, fila do supermercado, não vai ter fila. Aleluia, glória a Deus. Seu selo. Você vai chegar e Jesus vai estar em glória. Me lembro da música, parece até que estou vendo os céus se abrindo. Jesus vai estar na glória. Não vou citar nomes aqui, porque senão vai ter gente tendo pesadelos. Mas ele vai dizer, Jesus, seja bem-vindo. Eu morri por você. Há um selo em você. Este selo é do meu sangue. Meu sangue. Olha, desde Tomé eu estou apresentando aqui, olha aqui, as marcas das minhas mãos, as marcas dos meus pés. Mas tem sangue aí. Eu selei você. Eu salvei você. Do livro da vida eu escrevi
com uma tinta do meu sangue que ninguém vai poder apagar mais. Você já estava guardado por mim, porque eu fiz um sacrifício para você eterno e perene, porque eu não sou descendente de Arão. Arão tinha uns sacerdotes meia-bocas. Eu não. Eu sou perfeito, absoluto, acessível, excelente, eu sou tudo. Durante a sua vida, você lembra daquilo que você viveu com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, sua esposa, as perdas que você teve e tudo mais? Eu estava com você o tempo todo. Porque eu sou um sumo sacerdote capaz de me compadecer das suas fraquezas. Eu não fui nomeado por homens. Eu fui nomeado pelo próprio Deus, eu fui gerado na eternidade por Ele. Eu sei que você está passando porque eu fui tentado em tudo, mas eu não pequei. Eu fui homem excelente para que você em mim se tornasse excelente. Eu cumpri plenamente aquilo que estava sujeito a você, para que a sua obediência fosse redimida pela minha obediência. Eu lhe substituí. De tal modo que a igreja vai à loucura quando a gente lê o Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí a crise do autor aos Hebreus é essa. Por que ainda tem gente querendo voltar aos sacerdotes antigos, aquele ritual todo, aquela situação toda? Não, Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Dando um clique, meu querido Iago. Ele é o nosso, e até aqui, nessa tela não, a primeira tela. Ele é o nosso, primeira tela. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Aquele que se importa com as nossas fragilidades humanas e intercede por nós, junto ao Pai, como nosso sumo sacerdote. Queridão, queridona, para terminar aqui, eu às vezes comento aqui sobre o The Chosen, e eles acertam e erram, porque ficção é terrível. Eles colocaram Jesus mudando o nome de Simão para Pedro, no episódio de Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, falador, levanta-se e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que eu te chamo Pedro, é ali. Mas não foi. Jesus chamou Simão de Pedro, está lá em João capítulo 1, versículos 40 a 42. Quando André, o irmão de Simão Pedro, que era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse. O que André disse? Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E aí André levou Simão a Jesus. Está preparado? Dallas Jenkins, pisou na bola. Quando André apresenta Simão, Jesus olha para ele e diz: uau, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso? O que isso tem a ver? Tem a ver tudo. Quando Jesus olha para cada um de nós, Ele não vê quem somos. Erivelto,
Não vou falar um defeito seu, você conhece. Acrescenta essa frase. Erivelto, pontinho, pontinho, pontinho. Não. Beto, pontinho, pontinho. Não, não. Ele vê aquilo que o homem pode ser. Ele não vê a atualidade, Simão. Ele vê o potencial, Pedro. Jesus nos vê não somente como somos, mas como podemos ser. Ele diz, me dê a sua vida e eu farei de você o que você tem potencial para ser. Eu não quero você Simão, eu quero você Pedro. Nova criatura, novo nome, nova identidade. Você precisa parar de ficar choramingando pelos cantos daquilo que lhe aconteceu no passado, porque você não é isso, você não é isso. Você é quem Deus disse que você é em Cristo. Certa vez alguém encontrou Miguel Ângelo, grande escultor italiano, esculpindo com seu formão uma enorme rocha. E perguntaram para ele, o que você está fazendo? Miguel Ângelo disse, eu estou libertando o anjo que está aprisionado nessa rocha. Olhe para mim, queridão e queridona. Jesus é aquele que viu você há algum tempo atrás, alguns aqui há muito tempo atrás, outros recentemente, e falou o seguinte, eu vou libertar Ademir, o verdadeiro Ademir que está aqui, aprisionado nessa rocha de pecado, de fraqueza, de maldade. Eu não quero esse que os outros veem. Eu quero o que só eu posso ver. É isso que Jesus fez comigo e com você. Ele não nos trata como nós somos. Ele nos trata como nós podemos ser nele. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas. E eis que tudo. Agora, os sacerdotes, só para terminar, os sacerdotes de Arão podiam fazer isso? Arão podia chegar para o sujeito e falar, eu quero que você seja uma nova. Não podia. Por isso que todo ano tinha aquele negócio de novo. Matar boi, matar carneiro, matar cordeiro, aquela ensanguentalhada toda de novo. Sem fim. Agora com Jesus, não. Rosemary, foi a primeira vez. Eu quero ver você como você é. Irmã Tânia, JBK, Vinícius, Zé daqui, Zé dali. Mudou. Levante-se, meu queridão, minha queridona. O Iago até consertou a frase, né, Iago? Ou não consertou ainda não. Não está inspirado hoje o Iago. Eu não estava nem ele. Jesus se importa com as nossas fragilidades humanas e tira esse nos. Intercede por nós. Junto ao Pai, porque senão as professoras de português vão me pegar depois do culto. Ele intercede por nós. Quem veio de tradição católica, me perdoe mais uma vez. Eu não quis ser ofensivo, mas é que o catolicismo prendeu Jesus a uma tradição sacramentalista da antiga aliança. O catolicismo prendeu Jesus ao passado. O cristianismo de verdade, o protestantismo, libertou Jesus das amarras do alto sacramentalismo católico e colocou Jesus na história da redenção, que começou antes da fundação do mundo, aleluia, no pacto da redenção, e que se estabelecerá aleluia, na nova criação dos céus e na terra, oh, mediado por Jesus. Por isso que agora, diante do trono da graça, eu e você podemos nos apresentar.
Pode soltar a letra da música, Iago, por favor. E a igreja canta. Porque acredita nisso. Porque confia nisso. E vai cantar com força, hein? E com fé. Canta novo convertido. Canta velho convertido. Canta quem crê. O trono lá dos céus, com ousadia posso entrar. O sumo sacerdote Deus sempre intercede por me amar. Meu nome escrito em suas mãos, gravado está em seu coração. Bem sei que enquanto suplicar, ao trono posso me achegar. Canta crendo, queridão. Ao trono posso Queridona, me achegar. isso é fantástico. Isso é libertador. Isso é testemunho de quem acredita. Porque nós O inimigo substituímos. quer vencer de toda a culpa. E ele vai conseguir? Eu ergo olhar e posso ver a quem levou o meu pecado. Canta bem forte. Porque morreu o santo Lá de Melquisedeque. pra sempre livre Viverei, tenho perdão do justo Deus, mediante Cristo que morreu, mediante Cristo que morreu. Mas há uma verdade ainda mais sublime. Há algo para balançar o nosso coração nessa noite. Vale mais do que um título de campeonato. Sem pecado, Ele morreu por nós. a justiça ressurgiu. O grande eu sou, não Ele não vai mudar nunca. mudar. O Rei da Glória me remiu. Com Ele unido vou viver. Seu sangue minha alma Já comprou no céu esconde o meu ser. Em Cristo Deus que me salvou. Com Ele unido vou viver. Seu sangue minha alma já comprou no céu esconde o meu ser. Em Cristo Deus que me salvou. Em Cristo Deus que me salvou. Em Cristo Deus que me salvou. Meu Deus, não temos mais o que falar. A sua palavra foi anunciada e por graça de Deus explicada. Entre em cada coração, Senhor. Vá fazendo a sua obra. De tal modo que não haja ninguém aqui preocupado por algum pecado que cometeu e que não se julga perdoado. Que não haja ninguém aqui preso a um ritualismo católico ou religioso de qualquer espécie. Que ninguém aqui tente usar das redes sociais para questionar ou tripudiar ou condenar aquilo que é feito em afronta e profanação a Jesus, porque Ele não precisa da nossa defesa. E em absoluto, nesta noite, nós nos emocionamos com a certeza de que o diabo não pode impedir, o mundo, nem nós mesmos, pode nos impedir de crermos que já recebemos perdão dos céus e que podemos viver de cabeça erguida, certos de que aquilo que nos foi dado mediante a cruz de Cristo foi de uma vez por todas. Ninguém nos amou tanto assim, a ponto de morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos,
vai nos dizer isso. Já somos justificados. E por isso podemos ter paz com Deus. Romanos 5. Deus, que a tua igreja, que o teu povo, receba este consolo, como já foi dito aqui, na vida e na morte. De que não importa o que vier a acontecer na nossa vida, de momentos agora em diante, nós sabemos que já temos um destino selado. O sangue de Cristo já nos confirmou que temos o passaporte assegurado ao céu. Obrigado por essa viva esperança em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 17, queridão e querido.